Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso webinar 6. Eita, desculpa, eu apertei compartilhar e era apresentar. Nosso webinar 6, Primeira Infância e Natureza. Eu acho que a gente já traz essa perspectiva, né, para a Alana, porque a Alana trabalha muito natureza e criança, e a gente fala, bom, e a primeira infância, então também traz, eu acho que essas parcerias trazem muitos valores agregados que são muito legais. Vou apresentar rapidamente a agenda que falando agora nos primeiros 15 minutos, e nossos grandes convidados é a Laís, que ela é coordenadora do programa Criança e Natureza do Instituto Alana, do programa Criança e Natureza e Gestão de Espaços Públicos, e o Guilherme Blau, que a gente teve a possibilidade de chamar para trabalhar com toda a equipe de Fortaleza, também construindo com a Alana, e ele é artista, facilitador de brincadeiras e pesquisador. Na verdade, ele é um monte de coisa, foi super difícil colocar isso num parênteses, 3 nomes, a gente até ficou conversando sobre isso, então super feliz dele estar aqui. A ideia de ter uma troca de perguntas sobre desafios, o que dá para fazer, o que não dá, e esse também eu acho que é um momento das cidades começarem a pensar, nossa, como que eu posso aplicar esse conhecimento, e entendendo também as oportunidades que tem na sua própria cidade, e como a gente mencionou, existe essa possibilidade do investimento semente e também há uma assistência técnica. Então, acho que todo mundo sabe os planos que tem, os buracos que tem e como isso pode ser trazido para a sua própria cidade. Eu acho que isso é muito legal. Então, esse momento de perguntas também é aberto. A gente encerra, mas a gente conversou com Fortaleza, e a gente tem aqui a Thaís, a Mariana e, de repente, mais pessoas da equipe de Fortaleza, desculpa, eu não vi os nomes de todos, para, se alguém quiser se aprofundar mais, a gente tem essa meia hora, porque os nossos webinars iam das 9h30 às 11h30. A gente achou que esse podia ir até às 11h, e quem quisesse ficar mais tempo pode ter uma troca mais bilateral ou com menos pessoas, mais específico, sabe? Que eu acho que é bastante interessante. Fortaleza apresentou rapidamente, né, no último webinar, mas claro que tem muitas especificidades que são muito interessantes, que eu acho que vale aqui a troca, para realmente aprofundar mais. Então, eu acho que é interessante a gente falar a gente vai falar de parques, né, e eu trouxe aqui 2 exemplos que são do Chile e de Nova York. No Chile chamam praças de bolsillo, né, que são esses pocket parks, essas praças pequenas. Muitas vezes elas são caracterizadas pelo tamanho dela, mas elas trazem vários benefícios, tanto de desenvolvimento econômico local, como também um espaço para descanso, um espaço também para sombra, e tem benefícios referentes a mudanças climáticas, porque muitas vezes você coloca verde lá, então você também tem solos mais permeáveis, então é super interessante ver, e a nossa ideia é também trazer essas referências para vocês, e depois apresentar esse material também para vocês terem esses materiais como referência, e a gente pode aprofundar realmente neles posteriormente, que a gente tem até uma pessoa, a Ana, de boas práticas, que pode ajudar a gente com isso. Então, era rapidamente para dar uma pincelada, esse projeto aqui, embaixo, desculpa, ele até ganhou um prêmio de melhor prática num concurso numa plataforma sobre habitação, porque é muito interessante que ele fica no centro, bom, quando você fala de habitação, você também pode falar de uma maneira mais ampla, né? Então, é bem interessante, e aí depois a gente pode também compartilhar com vocês. Então, aqui rapidamente, esses são espaços transitórios de uso público, em razão de cultivadas para promover o desenvolvimento das economias locais e abertos para a comunidade, né? Esses espaços para as pessoas serem felizes, trocarem, isso se fala muito das cidades, né? As cidades que têm um nível alto de felicidade são cidades que propiciam interação social. Então, acho que isso é super importante, e também é onde você reconhece o seu diferente. E aqui são os pocket parks, que muitas pessoas conhecem, são referência em muitos lugares do mundo, e são parques com espaços reduzidos, especialmente numa metrópole, né, como Nova York, que muitas vezes pode ser claustrofóbica,
e você ter esses espaços de respiro. E especialmente para pessoas, quando a gente fala, né, quando a gente está planejando cidades densas, é muito importante a gente ter esses espaços comuns. Então, são a ideia aqui era realmente inspirar que existe isso no mundo, a gente pode aprofundar depois, e aí agora a ideia é eu chamar realmente esses nossos convidados de hoje. Então, eu vou chamar a Laís. Laís, seja bem-vinda e você pode compartilhar a tela e é com você. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Laís Fleury, eu coordeno o programa Criança e Natureza do Instituto Alana. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Eu fico sempre muito feliz e honrada com essa parceria que o Instituto Alana tem com a Fundação Bernardo Valier, com o Instituto de Cidades Sustentáveis. Como a Carol disse, a gente tem aprendido muito, porque realmente o Alana trabalha, assim, o Alana é uma instituição sem fins lucrativos da sociedade civil, que trabalha há mais de 20 anos com a missão de honrar a infância, mas a gente não tem um recorte específico na primeira infância, que é algo que a Fundação Bernardo Valier tem. Então, a gente tem aprendido muito com essa troca, até mesmo ter um olhar, colocar uma lupa dentro do trabalho que a gente já tem feito para as necessidades e em benefício da primeira infância. Então, queria dizer que eu estou muito feliz, que a gente tem aprendido muito e fico também sempre muito energizada em conhecer técnicos das prefeituras, né, que são muito comprometidos com a infância, que têm intenção de incentivar políticas públicas dentro do município em prol da infância, porque a gente realmente acredita que cidades que são pensadas para as crianças são cidades que beneficiam a sociedade inteira, né? E o que eu gostaria também de compartilhar é que hoje a gente fica, assim, quando a gente apresenta, né, o trabalho do Instituto Alana, principalmente do programa Criança e Natureza, nesse campo de cidades, a gente está num momento muito feliz, porque hoje a gente tem parcerias com prefeituras que realmente a gente hoje consegue colher frutos, né? Então, a gente está num momento que a gente teve parcerias, por exemplo, com Jundiaí, com Fortaleza, e que hoje a gente já tem produtos, né, táteis que a gente possa compartilhar de algo que foi feito em parceria com o Instituto, não só com o Instituto, obviamente, mas com outras organizações como Valier, Instituto de Cidades Sustentáveis, né, com a participação do Gui, por exemplo, que a Thaís aí da Prefeitura de Fortaleza vai exemplificar. Mas tudo isso para dizer que hoje a gente não está mais no conceito, né? Que hoje a gente está aí com prefeituras que já têm obras e feitos realizados, né? Muito fruto dessa parceria com o Urban 95. Então, a gente fica feliz, né, de poder compartilhar práticas que eu entendo que neste espaço aqui a gente está fomentando uma rede, né? Então, assim, o Instituto Alana está aqui, a gente já trabalhou com Jundiaí, a gente está trabalhando com Jundiaí, com Fortaleza, estamos começando uma parceria com Niterói, a gente já tem uma parceria também com Boa Vista, e eu fico feliz de perceber que aqui existe uma troca de conhecimentos muito grande, onde não só a gente trabalha individualmente com as prefeituras, mas vejo também as prefeituras trocando muitos saberes, então queria parabenizar aí mais uma vez a rede Urban 95, que eu vejo que está ficando cada vez mais fortalecida. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Se houver alguma falha, alguma coisa assim, até mesmo na locução, enfim, no áudio, vocês me avisam, porque a partir de agora eu não consigo enxergar mais vocês. Deixa eu colocar aqui a apresentação de slides. Então, bom, vamos lá, eu tenho, acho que são 10 para as 10, eu tenho até tipo 10 e 20, assim, né, para conversar com vocês. Então, como eu disse, eu trabalho no Instituto Alana, que é uma organização da sociedade civil que desde 1994 tem como missão honrar a criança. A gente tem vários programas que realmente têm como intenção colaborar para que todas as crianças tenham uma infância plena, saudável e fraterna. O objetivo, a missão do programa Criança e Natureza especificamente é favorecer o acesso e o contato direto de todas as crianças com a natureza, porque a gente realmente entende que a natureza hoje em dia ela é uma tecnologia, ela é uma inovação urbana e social que vem trazer não só bem-estar para a criança, para a infância, mas também para o próprio planeta, né? E nesse momento de pandemia, né, assim, nessa era pandêmica que a gente está vivendo, nunca foi tão importante a gente falar em cidades promotoras de saúde, em cidades pensadas para as pessoas, porque acho que com esse direito à cidade que nos foi
temporariamente negado, vamos dizer assim, por conta do confinamento. Acho que todos nós percebemos o quanto nos faz falta estar em espaços públicos mais verdes, estar em espaços públicos que, de fato, facilite a nossa convivência, mas de uma forma segura e saudável, né? Então, dentro do eixo de cidades, que eu acho que é o nosso tema aqui principal, o que a gente sonha é que realmente que os municípios brasileiros tenham cada vez mais espaços públicos com mais natureza, que sejam acessíveis e favoráveis à presença das crianças, e quando eu digo crianças, são crianças de todas as idades, desde os bebês, à primeira infância, crianças mais velhas, e como pilares de planejamento urbano dos municípios brasileiros mesmo. E por que, né, que a gente vem trabalhar com essa pauta? Primeiro que a gente percebe que nesse processo de urbanização, que é um processo que está acontecendo no mundo inteiro, essa presença da natureza, ela não é mais natural, né? Aqui tem uma foto de São Paulo, que tem um planejamento, né, uma cidade enorme, mas a gente percebe que o que tem em comum com as demais cidades brasileiras é que quanto a gente tem um conceito de urbanização aqui no Brasil, que quando a gente urbaniza, a gente verticaliza, a gente elimina os espaços verdes, a gente cimenta, então fica cada vez mais difícil ter um contato natural com a natureza em espaços urbanos. E agora, tendo um recorte na infância, como a cidade, como esse ambiente urbano, ele é hostil à infância, né? Ele é hostil às crianças, aos bebês. Por quê? Porque a gente prioriza, né, a questão dos carros, a gente prioriza a questão... A gente tem uma cidade, um planejamento que não é muito pensado para os pedestres, para as crianças, é muito mais priorizado a questão, né, dos veículos, as ruas são feitas principalmente para os carros passarem, a gente tem uma questão de violência urbana também, e mesmo quando a gente tem espaços verdes, são muitas regras, né, assim, por exemplo, a gente vê isso aqui, é o Jardim Botânico daqui do Rio de Janeiro, onde não pode pisar na grama, não pode subir na árvore, tem muita pouca oferta, de interação e de espaços de lazer mesmo para as crianças e para as famílias, mesmo em áreas verdes que é oferecida para a sociedade. E o que a gente tem percebido é que essa falta de contato com a natureza, ela tem gerado um impacto direto na saúde das crianças, né? Existe esse termo, que é um termo cunhado pelo jornalista Richard Louv, que não é um termo médico, mas ele nomeou, né, transtorno do déficit de natureza como um fenômeno que tem acontecido cada vez mais com as crianças, tendo impacto negativo na saúde delas, em todos os aspectos, porque elas têm sido privadas cada vez mais de brincar na natureza de forma livre, de forma autônoma, né? E aí a gente entende que os impactos, eles são amplos, as crianças estão ficando cada vez mais com excesso de peso, elas estão começando a ficar com problemas de sono, elas estão tendo cada vez menos oportunidade de estar ao ar livre no contexto urbano, e uma coisa que a gente tem percebido cada vez mais é que quanto menos acesso as crianças têm à cidade, mais elas são empurradas para as telas, né? Nesse mundo digital que a gente está vivendo hoje, essa relação com as telas, ela está mais direta à oferta de oportunidades das crianças poderem brincar ao ar livre do que excesso de tempo, por exemplo, né? Porque se as crianças não têm onde percorrer, se elas não têm uma cidade para de fato, para poder usufruir, elas acabam ficando com menos opções, vamos dizer assim. E isso, de uma certa forma, impacta de forma significativa na saúde delas. Hoje a gente está vivendo um contexto de pandemia, onde a gente está vendo bebês, crianças, adolescentes em situação de confinamento, mas o que eu acho importante trazer é que mesmo antes da pandemia, as crianças já vêm sentindo uma espécie de confinamento, assim, e é isso que a gente tem, o programa Criança e Natureza, de uma certa forma, tem tentado dar cada vez mais luz para que hoje a gente está vivendo uma condição que mesmo antes da pandemia as crianças já viviam, só que hoje a gente está percebendo como isso é difícil, como isso traz sofrimento, então o nosso convite é para que a gente realmente possa olhar para esse fenômeno e de forma a gente consiga atuar para que as crianças, né, tenham oportunidade de estarem mais ao ar livre, tenham um estilo de vida e um dia a dia onde elas possam estar mais expostas ao ar livre. A gente entende que a criança, a linguagem dela é o brincar, ela precisa de espaços de movimento, a linguagem dela, principalmente as crianças pequenas, bebês, crianças muito pequenas, o corpo é a principal linguagem de conhecimento delas, então elas precisam de ambientes onde elas possam se conectar com o seu corpo, onde elas possam ter ampla movimentação.
E cada vez mais existe um enorme grupo de pesquisas, né, que vai comprovando que ao mesmo tempo que a falta de contato com a natureza traz impactos negativos para a saúde integral das crianças, os benefícios também contribuem para o desenvolvimento integral das crianças. Então, nós do Instituto Alana, a gente tem cada vez mais trazido a urgência desse tema. Aqui a gente tem algumas imagens onde a gente consegue, quando a gente vê a criança brincando na natureza, tem vários benefícios que as imagens mesmo por si só nos contam, como na natureza o brincar ele é mais colaborativo, como ele favorece o movimento, como a criança acessa riscos, é um brincar mais desafiante. Então, como isso contribui com o desenvolvimento integral dela, e daí eu trago aqui algumas pesquisas, né, tanto internacionais, como próprias pesquisas também brasileiras, né, vamos dizer assim. Esse é um manual aqui que a gente escreveu em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, onde de fato reconhece a importância do contato com a natureza para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Agora, o que é possível fazer? Eu acho que é aqui que eu gostaria de focar mais na minha conversa com vocês, e aí eu começo essa fala aqui representando o Instituto, como porta-voz do programa Criança Natureza, mas eu também queria trazer que o Instituto como todo tem dado cada vez mais atenção a esse tema, a urgência de se conectar as crianças com a natureza, e esse tema tem sido cada vez mais transversal a todos os nossos programas. Então, em primeiro lugar, a gente trabalha muito com a questão da reflexão, de trazer, como eu disse antes, desmascarar, vamos dizer assim, o quanto esse confinamento da infância tem prejudicado, né, a saúde delas, e a gente acabou de lançar um filme que chama O Começo da Vida 2 lá fora. Quem não assistiu, eu convido todos a assistir, ele está no Netflix, e com esse filme a gente não só traz essa reflexão na voz de muitos especialistas, né, que enfim, coloca esse tema em pauta, como também a gente criou uma campanha de mobilização, onde a gente faz um convite à ação, onde todas as pessoas, né, independente de que áreas que elas atuam, a gente consegue oferecer caminhos práticos de aprofundamento de conteúdo e também ideias práticas e propostas práticas mesmo de como que pode, então, começar a reverter esse cenário que a gente entende que é intersetorial e que todos nós podemos fazer algo para mudar, né? Como eu disse, a gente enxerga que para se promover uma infância rica em natureza é um assunto intersetorial, e daí, de acordo com as nossas parcerias, que eu vou começar a exemplificar para vocês aqui, eu acho que com cada município a gente teve uma área da gestão municipal que foi o carro-chefe. Então, por exemplo, em Jundiaí, agora nós estamos trabalhando, por exemplo, em contato direto com a Secretaria de Educação, e que nesse combate latente agora, por exemplo, né, de planejamento, de reabertura das escolas, como é que a gente pode, então, promover um planejamento intersetorial, onde a Secretaria de Educação ela assume esse papel articulador de dialogar com a Secretaria do Meio Ambiente, de dialogar com a Secretaria do Urbanismo, e possa, então, potencializar o uso das áreas ao ar livre para incluir no planejamento de retorno, de reabertura das escolas. Essa é uma visão que a gente entende que esse uso das áreas ao ar livre, né, fazendo esse diálogo que aproxima muito a cidade das escolas, né, assim, as escolas passam a realmente enxergar a cidade como também um território educativo que pode compor o currículo da escola, e a gente entende que isso tem avanços para a saúde, tem um diálogo direto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com a Secretaria de Urbanismo, então é um pouco colocar em prática aí como é que a gente pode fazer esse diálogo intersetorial acontecer. Isso tanto pode acontecer dentro dos espaços escolares, de trazer natureza. Aqui a gente tem uma imagem, por exemplo, de uma espécie de um labirinto que foi criado aqui para as crianças menores, para as bebês que sejam mais intersetoriais, mais sensoriais, como também tem esse diálogo oportuno com as áreas ao ar livre no entorno da cidade, né? Então, e no entorno da escola, perdão, onde esse diálogo possa acontecer, e também nessa possibilidade de se pensar salas de aulas temporárias em ambientes, em espaços ao ar livre próximo da escola, onde se garante também uma rota segura das crianças da escola até esse ambiente, onde isso pode ser viabilizado. Uma outra ferramenta que a gente também consegue trabalhar em prol da educação nesse sentido é que agora é um projeto super novo do Instituto, estou divulgando para vocês em primeiríssima mão, onde a gente trabalha com
A gente é mais uma ferramenta para fortalecer o vínculo das crianças e dos adolescentes através do plantio, onde a gente vai oferecer um curso gratuito para todos os profissionais da educação, onde de fato a gente vai trazer ferramentas e capacitar os professores de como que eles podem trabalhar com espaços verdes dentro da escola, que começa na escola e que pode, de novo, extrapolar para os espaços públicos. A Thaís Gordon, que é a minha parceira aqui de trabalho, está aqui assistindo a gente, ela é a pessoa que está capitaneando esse trabalho dentro do Instituto Alana. E aí agora o que compete à cidade, de novo, é uma parceria que a gente começou com o município de Jundiaí. Jundiaí, em 2019, fez a revisão do seu plano diretor, criou, então, o capítulo 10, né, uma ação super inovadora. A Silvia Angelini está aqui, que foi quem liderou esse processo junto com a gente, né, Silvia? E daí, Jundiaí, então, criou um plano diretor, fez uma revisão do seu plano diretor, onde ela reconhece a prioridade das crianças no planejamento urbano da cidade. E o que isso quer dizer, né? Como é que a gente como é que a gente pode traduzir para que esses espaços fiquem cada vez mais verdes, seguros e que atenda mais às necessidades das crianças? Primeiro, a gente precisa ampliar as ofertas de praças, parques e espaços públicos que sejam mais lúdicos, que realmente tenham uma prioridade de elementos naturais, que sejam livres de publicidade infantil. Isso é algo que a gente realmente precisa prestar atenção, porque realmente as publicidades estão chegando em todos os lugares e nos espaços públicos também, e que eles sejam distribuídos de forma igualitária. Eu não vou me aprofundar nesse tema, porque o Guilherme vai falar bastante sobre ele, sobre os parques naturalizados, mas aqui eu trago algumas imagens do que a gente entende, o que é um parque naturalizado. Está aqui 2 imagens do Mundo da Criança, que é em Jundiaí, que foi lançado em dezembro do ano passado, e tem também uma parceria que a gente fez com Fortaleza, que a Thaís e a Mariana vão falar também, eu não vou me aprofundar, mas que também foi a gente conseguiu realizar uma parceria junto aí com apoio, né, um apoio técnico do Gui, enfim, dentro do programa Urba 95, na criação de 2 microparques, e que elas vão entrar em detalhes. Mas esses microparques a gente entende que é mais uma oportunidade de ampliar essas áreas verdes e trazer oportunidade de se ter contato com a natureza. A gente precisa pensar em equipamentos que recebam melhor as crianças, como eu disse, de todas as idades, desde bebês, crianças pequenas, crianças maiores um pouco. Então, a gente precisa olhar, por exemplo, essa questão da água, muito pouco explorada aqui no Brasil, e agora a gente está vendo aí Boa Vista, por exemplo, começou a criar espaços onde as crianças têm oportunidade de brincar com a água, e aqui também o exemplo de Jundiaí, que no Mundo da Criança também criou essa oportunidade de interação com a água. E também mobiliários que sejam de acordo com a idade e necessidade das crianças, né? Está aí exatamente o que o Urba 95 fala, né? Como é que a gente pode, então, criar mobiliários que sejam acessíveis a elas nesses espaços públicos. A gente precisa ampliar os canais de escuta das crianças e da comunidade através de conselhos. Está aqui um exemplo, de novo, Jundiaí criou aí um grupo, né, um conselho das crianças, Boa Vista também tem esse grupo, São Paulo também tem esse grupo, são oportunidades que a gente pode dar para as crianças participarem desse planejamento urbano, delas contarem o que elas querem na cidade, o que elas gostam, o que elas não gostam, e a partir daí a gente vai apresentando estratégias que sejam de acordo com a necessidade delas, e também a gente ampliar um pouco esta percepção de que espaços de criança na cidade não são só os parques e as praças, é a cidade inteira. Então, por onde será que as crianças percorrem? Onde que elas estão mais presentes durante a semana delas? Praticamente o recorte que elas usufruem da cidade muitas vezes é o caminho que ela faz entre a casa e a escola. As crianças hoje em dia ficam bastante tempo dentro das instituições, né? Então, por que não pensar em caminhos onde a gente possa fazer intervenções, por exemplo, intervenções de equipamentos lúdicos, onde os adultos possam descansar, possam sentar enquanto as crianças caminham, ou as crianças possam também caminhar de forma lúdica e segura, com mais autonomia, e são caminhos pensados para elas e de uma certa forma mais atraentes para elas também, né? E daí a gente precisa também pensar em rotas seguras. Esse é uma
uma proposta de intervenção de um caminho entre uma escola até uma área verde, como é que a gente pode pensar e elaborar um caminho que seja seguro para as crianças? Então, a gente precisa realmente inverter a ordem de quando a gente pensa caminhos dentro da cidade, né? A gente precisa priorizar os pedestres, precisa pensar numa arborização que traga um bem-estar, né, assim, traz um bem-estar, assim, assombra realmente cada vez mais, ainda mais agora com essa questão das mudanças climáticas, está virando, assim, uma tecnologia absolutamente fundamental, né, para que a gente possa estar do lado de fora. A gente precisa de velocidades mais acalmadas, então a gente tem aqui uma plaquinha de 30 km por hora que sinaliza que os carros precisam andar mais devagar, tem crianças no entorno. A gente precisa de mobiliários, por exemplo, aqui, ó, onde tem as crianças possam brincar no caminho, onde tem bancos para que elas possam descansar, se elas precisarem descansar. A gente precisa prestar atenção na estética, né? Assim, as crianças, elas clamam pelo belo, elas gostam do belo. Então, quem sabe fazer intervenções nesse espaço público, tanto para elas poderem interagir, mas também uma questão, sabe, fazer uma intervenção, por exemplo, no muro, onde de repente tem algum trabalho das crianças ali representados, ou tem algum, é mais a beleza é algo que nos convida a estar próximo, né? E também caminhos onde possa ser estimulada a mobilidade ativa, onde elas possam andar com confiança, com tranquilidade e com segurança, né? Então, aqui a gente está vendo uma via estendida, com balizadores para garantir a segurança delas, e aqui a gente está vendo também alguns elementos lúdicos desenhados, uma intervenção super simples e barata, vamos dizer assim, mas que é bastante apelativo e atrativo para as crianças também. Uma outra ferramenta que os municípios também podem implantar é a Lei Municipal de Ruas para Ruas de Lazer. Acho que isso é algo que pode estar também no plano diretor e sim, precisa de uma mobilização da sociedade civil para que isso aconteça, mas eu acho que o município, de uma certa forma, pode garantir que essa lei esteja lá. E daí, por último, eu queria convidar vocês, assim, que acho que é mais uma ferramenta que o Programa Criança e Natureza consegue oferecer, que é essa missão técnica que a gente faz, já fizemos 2 vezes, vamos fazer a 3ª vez ano que vem, que é organizar mobilizar uma delegação para que possa ter uma imersão mesmo numa cidade que tenha muitas políticas voltadas para a criança, onde a criança ela é de fato uma prioridade, ela tem contato com a natureza e ela consegue ter autonomia e muitas oportunidades de lazer ao ar livre. E a gente identificou Freiburg, que é uma cidade no sul da Alemanha, a gente já teve algumas prefeituras que foram conosco, Jundiaí, Boa Vista, Curitiba, São Paulo, e a ideia é ampliar cada vez mais esse número de municípios, né, que estejam conosco, e que a gente entende que é uma estratégia bastante eficiente, assim, porque quando a gente experiencia, a gente realmente se engaja, né. E aí, para terminar, eu gostaria de trazer as crianças, né, assim, a gente poder olhar para elas, assim, escutar um pouco o que elas pensam, o que elas sentem em relação a esse contato com a natureza. É os meus últimos 5 minutos, e aí eu acho que eu posso, então, encerrar a minha fala. Isso aqui é tão bonito e muita gente nem conhece isso direito. O mundo originalmente é assim. Se você não conhece um lugar que ainda é como o mundo era há milhões de anos atrás, você não conhece o mundo direito. Aqui você pode fazer o que você quiser, você pode andar, você pode correr. Tem os animais, tem o barulho dos pássaros, tem os cheiros das flores, dos rios, entendeu? É muito bom essa sensação, sabe? De tá livre mesmo. O oposto do que acontece quando você está na cidade. Lo que es muy, muy triste es que como aquí hay mucha contaminación, no puedes respirar bien. Entonces, cuando yo me voy a Tepoztlán o a Colombia o así, trato de respirar lo más que puedo. Aquí, en comparación, se siente como si no pudieras respirar bien. Quando eu vejo o rio sujo, dá vontade de mergulhar e pegar todo o lixo que tá lá. Os meus pais, ou os pais das crianças no geral, se preocupam muito por causa da falta de segurança, né? Pra onde você vai, tem algum assalto, alguma coisa assim? Porque não tem muita segurança ultimamente.
esse negócio de desigualdade social faz com que alguns lugares da cidade sejam mais descuidados do que os outros. E aí a desigualdade social traz a violência e aí a rua fica perigosa. Todo mundo que morar na cidade vai ficar muito preocupado. Aí a gente só vai ficar dentro de casa. Minha mãe sempre fala que eu e meu irmão somos muito viciados nas telas, a gente fica o tempo todo assim. Aí ela fala assim, quando eu era pequena, eu não ficava parada em casa o dia inteiro. Aí uma vez eu falei assim, mãe, mas quando você era pequena, você tinha coisas pra fazer, você podia brincar na rua, porque não era tão perigoso assim. A rua antigamente era um lugar de convívio. Você, tipo assim, ia andar, você ia passear, você ia, sabe, brincar com seus amigos na rua. Agora a rua é, tipo, só um lugar de transporte pra ir pra outro lugar. Antes de la plaza, me quedaba en mi casa jugando, viendo tele, y eso era como el panorama de todos nosotros. Si la gente no sale, se hace obesa, engorda, puede contraer muchas enfermedades, todo eso por no tener una actividad física todos los días. Si yo fuera esa persona, yo cambiaría el switch y saldría a jugar al tiro afuera porque lo encuentro más saludable, más entretenido que estar en la casa jugando todo el rato. Quando eu venho para cá, eu vejo que eu estava muito desligado desse outro mundo, né? Eu estava muito mais naquele mundo cidade, né? Indo para a escola de carro, essas coisas. E quando eu venho aqui, eu penso que é completamente diferente, é um outro mundo. Eu olho para um lado, eu vejo um monte de carro, uma barulheira, e eu olho para o outro e eu vejo um monte de árvore, uma mini floresta, né? Uma florestinha, que é isso, né? Que tá mais pro meu lado. O bairro, para mim, ele assim já tá perfeito. Só que o que eu queria é que ele tivesse um pouco mais de árvores e que não fosse tão poluído. Tipo, o que eu queria era só que essa represa fosse bem limpa mesmo. Tão limpa que até desse para beber água. Quando eu comecei a navegar, mudou muito minha visão. Quando a gente navega, a gente vai prestar atenção na natureza, que é o que a gente tem ao nosso redor, né? E a gente percebe muito como a natureza é bonita, sabe? Você parar para ver o pôr do sol, você vê aquela diferença, sabe? Do seu dia a dia, muda tudo. Quando eu tô no barco, eu me sinto bem mais solta, mais calma. Liberdade para mim é uma coisa mais da natureza. Bom, acho que é isso, pessoal. Eu encerro agora a minha parte, passo aí, então, as palavras para o Gui. O Gui é um grande parceiro do programa, ele já participou, ele já foi na missão técnica, na primeira missão técnica, o Gui foi conosco, e a gente acredita muito, assim, nesse ecossistema, né, quando a gente compõe a delegação para ir na missão, porque a gente pode até ter, por exemplo, uma prefeitura que esteja super interessada em implantar parques naturalizados, mas se a gente não tem uma oferta, alguém que saiba implantar, né, assim, uma mão de obra qualificada nesse sentido, a gente não consegue, de fato, colocar na prática, né? Então, o Gui está aqui como um exemplo de alguém que realmente acreditou muito nesse conceito, e, então é um grande parceiro nosso e que tem trabalhado muito conosco, assim, em parceria com as prefeituras, né, Gui? Então, te passo aí a palavra, Gui. Graças, Laís, muito bom. Incrível ver as apresentações sempre. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui. Agradeço todas as instituições que estão envolvidas na criação e na movimentação dessa rede. Realmente maravilhoso poder ter prefeituras dialogando em torno desse tema. É emocionante ver esse envolvimento, a gente ter 70 pessoas aqui de todo o país olhando para essa questão que a gente considera absolutamente essencial se a gente pensa em futuro, né? Porque a primeira infância, cuidar da primeira infância, a gente está compreendendo que talvez seja uma das principais políticas públicas que possam ser feitas, tanto nos âmbitos municipais como estaduais, nacionais ou mundiais até, né? Se a gente pensar numa possível governança global daqui para frente.
Já que você tocou esse tema da missão técnica, Laís, eu queria só começar então dizendo da importância dela. Eu acho que aquela primeira missão técnica ela abriu portas para todos os participantes, né? A Silvia está aqui também, que foi profundamente impactante olhar em Freiburg para o cuidado que a municipalidade tem com as crianças, como eles proporcionam autonomia, né? Como uma criança de 7 anos, de 6 anos, pode pegar uma bicicleta na sua casa, fazer um longo trajeto, chegar sozinha na escola. Parece algo inimaginável para a gente, impossível, mas olhar que isso existe, né, se defrontar com a possibilidade, permite com que a gente sonhe e faça o passo a passo para chegar numa cidade mais amigável às crianças. Eu tenho uma trajetória de vida bastante complexa, como a Carol falou, transitei por muitos caminhos na minha vida, normalmente ligados a alguma produção, algum desenvolvimento artístico. Eu acho que eu estou agora como anfitrião, é isso? Ah, não, você pode me... E nos últimos 10, 12 anos eu venho me dedicando exclusivamente à infância. Eu tenho trabalhado com essa relação arte-natureza e infância, e dentro disso desenvolvido uma série de projetos com uma empresa que eu tenho chamada Ciranda da Vida, um grupo de parceiros que vem se formando, parceiros de diferentes naturezas, desde educadores, quintaleiros, permacultores, bioconstrutores, artistas, então gente que começa a criar uma rede para poder trabalhar junto e começar a implantar, nesse caso, dos parques naturalizados. Então, eu vou compartilhar com vocês para a gente começar a olhar um pouco. Meu objetivo aqui com vocês é olhar um pouco quais são algumas especificidades desses espaços, desses parques naturalizados, esses espaços vivos para as crianças. E aí, na sequência, a gente abre um momento de perguntas. Deixa eu ver, cadê aqui? Para não ver. Deixa eu ver. Agora. Então, eu começo com algumas imagens, né, propositalmente meio borradas, dos parquinhos que a gente conhece. E uma das perguntas que eu sempre me fiz é por que os parquinhos são todos iguais? Por que todos eles, embora haja quase 20 fornecedores ou mais de parquinhos no Brasil, elas fazem basicamente a mesma coisa? Fazem basicamente a mesma coisa, vocês estão vendo, eles são coloridinhos, de plástico, de ferro ou madeira tratada, né, eucalipto autoclavado. Existe areia embaixo e muito pouca natureza, né? Então a gente vê esses parques e a gente vê normalmente esses locais que são isolados, né? Tem aquelas emborrachadas embaixo, sempre as mesmas 4 cores, né? Não existe nenhuma paleta de cores para as crianças. E as experiências, elas estão todas prontas, né? As crianças já sabem o que fazer e não tem muitas opções de criação. Eles são fixos, são estruturas fixas, são estruturas que não dão um prazer no contato, porque são de materiais frios, com cores artificiais e sem natureza em volta. Isso que a gente encontra no país inteiro como padrão dos parquinhos. São iguais. A gente vai encontrar isso nas escolas, nas praças, nas instituições, em condomínios. Em todos os lugares a gente vai se defrontar basicamente com o mesmo tipo de parquinho. Gui, tá com problema no seu som. Eu ia falar, Guilherme? Ainda não estamos te ouvindo. Não.
Gui, será que vale tirar o fone de ouvido e tentar direto no computador? Alô? Funcionou. Funcionou? Oi. Sim, funcionou, Gui. Tá, eu vou botar outro fone de ouvido, tá? Eu vou trocar, acho que vai funcionar, deve ter dado um problema nesse. Bom, eu vou seguindo, então. O que eu percebo nesses parques convencionais é uma espécie de ambiente artificial para as crianças. Eu troquei o fone agora. Funcionou? Alô? Você está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Boa. Então, a gente percebe uma certa artificialidade nesses parques, eles são todos iguais, como eu dizia, e permitem experiências sempre iguais. Então, uma criança que sai do seu condomínio, vai para uma praça, encontra o mesmo parquinho com balanço, com a gangorra, com aquela casinha, com a pontezinha, na praça. Ela vai para o clube ou vai para uma outra cidade, ela encontra o mesmo espaço. Então, o que a gente faz basicamente, nos locais públicos e privados, a gente proporciona as mesmas experiências sempre. Não existe para a criança praticamente nenhuma possibilidade de encontrar, se deparar com novos materiais, com novas estruturas, com novas possibilidades, com novos pisos e com novas espécies vivas. Então, entrando um pouco agora já dentro do que são esses parques naturalizados, como é que a gente contorna ele, a gente está aprendendo muito ainda sobre o que são esses parques, quais as possibilidades que a gente tem, como implantar. A gente também chama, além de parque naturalizado, de jardins, de brincadeiras ou de florestas de brincar. Ele pressupõe alguns aspectos agora que eu vou abordar que diferenciam desses parquinhos convencionais, né? Então, eu trouxe 4 elementos para a gente refletir desses espaços. O primeiro é biodiversidade, né? Considerar a natureza não como simplesmente um espaço, mas como educadora, né? Entender que as crianças têm a capacidade de aprender sozinhas no contato com a natureza e não só aprendizados científicos, mas aprendizados emocionais e espirituais, se a gente quiser, de conexão com a vida, de conexão com quem ela é. Nesses espaços também a gente sente a presença dos elementos naturais, é muito importante. Então tem espaços a gente viu, né, Laís, na Alemanha, depois eu vi na Holanda, numa pesquisa que eu continuei, muitos parques públicos com fogo, com espaço para fogo, por exemplo, que é uma coisa que adultos, gestores e educadores têm muito medo, né, de lidar com fogo, de deixar a criança fazer fogo. Mas água, ar, terra, né? A Laís falou da água também, né, como um elemento muito importante para a criança. Então, o terceiro aspecto que eu vou trazer é o brincar livre. São espaços, os parques naturalizados são espaços propícios para que as crianças tenham liberdade de descoberta de um brincar não dirigido, né, que elas possam explorar. A criança, a gente entende que uma das principais ações e atividades dela é a exploração dos espaços. Então, são espaços que permitem que essa exploração aconteça de uma maneira potente. E, por fim, o design, né, o desenho dos parques naturalizados como um desenho orgânico, né, que foge das formas retas, que imita a natureza, uma espécie de biomimese, né? Então a gente vai se inspirar nas formas da natureza e criar um espaço que, assim como uma floresta, ele está o tempo todo se transformando, que ele não vai ser igual. Então, uma prefeitura, por exemplo, tinha uma expectativa de que o parque durasse 20 anos. Então, você vai lá, implanta um parquinho, faz um contrato com uma empresa, ela implanta o parquinho, aquele chão de areia, todos aqueles equipamentos, e a expectativa é que dure, sei lá, 20 anos, por exemplo. O espaço sempre igual, né? A própria expectativa do contratante, da prefeitura, é que ele não se deteriore, que ele fique lá o maior tempo possível. Então, a gente não vai ter nenhum tipo de mudança naquele ambiente, ele vai ser sempre aquele parquinho idêntico. O que a gente está propondo com os parques naturalizados é exatamente ao contrário, que aquele parquinho possa ser transformado ao longo do tempo, né, como a vida se transforma. Então, vamos lá. Em relação à biodiversidade,
Aqui eu trago uma foto de um espaço que virou um laboratório, num sítio que eu tenho, e com meus vizinhos a gente fez o Jardim das Brincadeiras, que é uma espécie de espaço para receber famílias das cidades em volta. Estou aqui em Santa Catarina, né? Então fica perto de Garopaba, esse parque. E é uma floresta onde a gente instalou alguns brinquedos naturais, mas a gente entendeu que o principal parquinho, o principal parque, era a própria floresta. A biodiversidade, então, ela é muito importante, né, pensando no parque naturalizado, porque nós somos brasileiros, e no Brasil, você estando na Mata Atlântica, na Amazônia, no Cerrado, ou no semiárido, a gente vai olhar que a biodiversidade é o nosso território, né? É a nossa linguagem, é o nosso ecossistema. Todos os nossos ecossistemas são biodiversos. E a biodiversidade ela vai trazer experiências muito diversas, como, por exemplo, flores que atraem pássaros, que atraem insetos, ou, no caso dessa foto, uma capuchinha que pode, quando você encontra uma folha cheia de água, né, orvalhada, ela dá 1000 possibilidades de brincadeira. Então, a criança vai naturalmente encontrar o brinquedo dentro da biodiversidade. A biodiversidade ela já vai trazer uma quantidade de formas e padrões tão diferentes. Imagina isso, uma flor, uma cebolinha, né? Imagina uma criança se deparando com essa beleza de uma flor dessa abrindo, uma simples flor de cebolinha, né? Nada muito do outro planeta. Então, a biodiversidade ela pode trazer uma espécie de encantamento, né? Para as crianças. Elas podem passar horas observando uma formiga ou uma lagarta num casulo, a vida, enfim, né? Biodiversidade, a gente está falando aqui, tem espaços vivos, como esse é um espaço no Sesc Interlagos, que a gente implantou, que é basicamente, a gente vê algumas estruturas e alguns brinquedos, mas o que a gente tem nesse espaço é plantio, né? De muita diversidade, tem muitas espécies ali interagindo entre si, né? Fora que a gente quer também que outras espécies da avifauna cheguem, porque exatamente a gente plantou a biodiversidade. Aqui a gente já tem um ambiente florestal, né, que traz essa beleza também, né? Eu fecho com a Laís quando ela disse da importância da beleza. A criança quer o belo, e a floresta e as recuperações florestais e os ambientes de agrofloresta, eles promovem a beleza por si só. E cogumelos aparecem, fenômenos que você nunca contou aparecem, né? Em relação aos elementos naturais, o segundo tema, a gente pode trabalhar com a água, né? Que a gente tem uma experiência com a água, uma criança colocando outros elementos dentro da água. Aqui a expressão desse menino dá para ver um pouco também o prazer que existe nisso, no contato com os elementos naturais, né? A terra, né? O barro disponível, a areia, aqui a serragem, como isso é rico na manipulação e trabalha essa sensorialidade, a motricidade fina, né, da criança também. Aqui a gente tem alguma experiência com fogo, inclusive essa foto aqui agora é na Alemanha, que eles fazem banquinhos com que você coloca fogo embaixo, como é frio em Freiburg, né? Eles colocam fogo nesse fogão a lenha e o banco esquenta, né? Que é uma experiência com fogo que ainda traz esse aconchego do calor. E aqui algumas experiências de ar, né, desses balanços que permitem, ou de experiências, estruturas para subir, que permitem que a criança explore as alturas. Sempre falando do subir em árvores, né, que em muitos lugares ainda é proibido, mas que subir em árvore é uma das experiências mais frequentes e desejadas pelas crianças, né? Então, por que não, quando a gente trabalhar com parques naturalizados, pensar em plantar bosques nativos? Como a gente fez um pouco em Fortaleza, eu acho que a Thaís e a Mari vão comentar que uma das nossas prioridades foi exatamente a implantação de pequenos bosques, já com um desenho
lúdico, né? Não é um bosque qualquer, a gente trabalhou dando prioridade às espécies nativas de Fortaleza e desenhando o bosque de uma maneira que ele pudesse, no futuro, ser uma instalação viva para as crianças subirem. Aqui a gente tem alguns exemplos, então, do Brincar Livre. Esse é um exemplo bem simples, que no Jardim das Brincadeiras, um dia eu colhi uma jaca e deixei a jaca ali disponível. Então, tem muito a ver isso. O Brincar Livre também tem a ver com o adulto preparando o espaço, né? Como o adulto ele vai colocando elementos no espaço e deixa a possibilidade da descoberta e da experiência para a criança. Então, essa jaca, para essas duas crianças, rendeu quase uma manhã de exploração, até que eles resolveram abrir essa jaca, né? E experimentar a jaca e dar a jaca para os adultos. E quando a gente vê que quando o Brincar Livre é permitido, que a criança ela entra num fluxo muito potente, muito verdadeiro de desenvolvimento, né? E precisa ter confiança, né, para que esse Brincar Livre aconteça. E os parques naturalizados, eu acho que eles entram nesse território. A gente pensa o parque naturalizado como um espaço que acolha também o cuidador, para que o cuidador sinta confiança e permita que a criança explore, mergulhe, ande descalça, possa subir nas árvores. Então, é a criação de um espaço que é como um campo que permite que o cuidador se sinta livre e confiante. Aqui tem esse menino também que foi engraçado. A gente teve um evento em que alguém começou a tocar um pandeiro e as crianças foram imediatamente buscar seus instrumentos e resolveram fazer um show, né? Então, a gente traz esse protagonismo das crianças. Todos os adultos ficaram em volta dos dois. Os dois não sabiam tocar, mas eles resolveram dar um show e deram um show incrível para todos. E, por fim, o desenho orgânico. A gente pensar, então, nessas formas. Aqui eu trago uma estrutura de cipó que mostra bem isso, né? O que é o cipó da Mata Atlântica, né? E como o cipó na Mata Atlântica, por exemplo, representa uma grande brincadeira, que você pode subir nas árvores a partir dele e tal. Esse aqui é um túnel que traz formas, essas formas retorcidas, que são as formas que a gente costuma olhar quando a gente entra na floresta. Aqui tem uma outra estrutura também. Vocês veem que o desenho ele usa basicamente materiais orgânicos, né? Esse mobiliário é feito com um eucalipto que estava largado lá nos fundos dessa unidade do SESC, estava tudo empilhado e jogado. A gente trata esse material e cria mobiliário para a criança, com o tamanho dela, né? Que o adulto nem cabe. Em Fortaleza a gente fez isso várias vezes. A gente fez pequenos mobiliários para as crianças e o nosso termômetro era se as crianças iam sentar mesmo. E as crianças acham, obviamente, o mobiliário, sentam, se apropriam e dizem: esse aqui é meu. Aqui a gente tem, então, outros exemplos de mobiliários mais orgânicos, né? Usando o bambu, usando os troncos e usando a imaginação. Aqui, no caso, é um material que é como um avião, né? A criança dirigindo com uma direção de cipó imaginária. E esse aqui é um espaço de Jundiaí que a gente fez com o SESC, também uma parceria da prefeitura, usando um espaço público e trabalhando com várias peças soltas, né? Vocês estão vendo que tem diversas instalações, mas muitas peças também que são materiais não estruturados e soltos, que podem servir para diversos propósitos e que as pessoas podem levar de um lado para o outro. O que é bastante interessante também, ao contrário do que eu falei no começo, que os parquinhos convencionais têm estruturas fixas sempre. A gente trabalha muito com estruturas também móveis, que você possa remover e criar novas ambientações, criar novos espaços. Um espaço, como eu disse, que possa estar sempre em transformação. E aqui é uma sala de aula ao ar livre, uma espécie de... né, que é um brinquedo também, e eu lembro como as crianças aqui ajudaram a lixar e como elas ficaram felizes em ajudar a lixar essas tocas. Como a gente pode incluir as crianças, a comunidade na construção desses espaços, e isso é extremamente desejável, como a gente vai ver daqui para frente. Então, que materiais que a gente tem trabalhado, né? A gente tem trabalhado com os resíduos da poda urbana, os troncos das árvores que colapsam e caem ou precisam ser removidas. A gente utiliza esses troncos,
de diversas maneiras, tanto para mobiliário como para brinquedo. A gente usa os tocos de madeira desses próprios troncos ou de outros tocos que precisam ser sim tocados ou que estão largados. A gente utiliza bambu. Sempre há uma toceira de bambu, ou quase sempre há uma toceira de bambu perto de você, e o bambu ele precisa ser colhido. Inclusive, o manejo do bambu faz com que ele exige que a gente colha o bambu para que a planta fique saudável. Também a gente tem esses materiais de forração, né, para piso, que é o cavaco, serragem, triturado, diversos materiais que a gente usa para fazer o piso e criar uma paginação desse piso bonita, também orgânica. E a gente tem usado alguma madeira, que pode ser eucalipto, pinos, ou até madeira de caixaria de obra reaproveitada é possível também. Só quero reforçar que, então, esses materiais, via de regra, são materiais que estão nos municípios, disponíveis, muitas vezes sendo levados ao aterro sanitário, a gente tendo que pagar para a disposição desse material. Enquanto isso, esse material seria perfeitamente útil para a construção desses espaços, desses parques naturalizados, como Fortaleza acho que vai trazer para vocês. Aqui a gente já em Fortaleza, colhendo bambu na universidade. Num dos parques a gente encontrou uma vizinha que tinha derrubado essa árvore, picotado, ela doou todo esse material para a gente usou tudo isso e levou esse material até para o outro parque também, que era uma árvore, uma maçaranduba maravilhosa, estava ali jogada. Só que a gente já em ação, pegando esses troncos com o Munch já posicionando no lugar. Aqui já tem uma foto do parque quando ele já estava fechando a implantação do parque naturalizado, né, que dá para ver o tipo de material que a gente usa, o paisagismo que a gente fez, o design orgânico do espaço e a diversidade, né, que a gente vê ali que tem um bosque com alta diversidade, a gente plantou um labirinto de palmeiras, um conjunto de engás para virar um brinquedo no futuro. Aqui a gente tem também uma cozinha de floresta, né, que é um fogãozinho de madeira com possibilidades de você se esconder dentro do forno, e diversos materiais que a gente coletou também em Fortaleza, alguns a gente trouxe aqui do Sul, mas que cria um monte de utensílios para que a criança brinque, as crianças amam brincar com esses utensílios. E então, para a gente quase fechar, algum comparativo aqui que eu trago entre os playgrounds convencionais e os parques naturalizados. Em primeiro lugar, como eu disse, o playground convencional ele é projetado para durar muito tempo, o parque naturalizado é impermanente, isso poderia ser uma fragilidade do parque naturalizado, mas se a gente pensar no que eu falei da implantação de bosques e jardins, esses bosques e jardins eles podem ser permanentes e com baixo custo de manutenção. Então, se a gente priorizar, por exemplo, a implantação de áreas verdes, biodiversas e lúdicas, a gente vai ter, sim, um espaço lúdico permanente, né? E com baixíssimo ou quase zero custo, né? Com custo baixíssimo. Então, o playground convencional tem um mobiliário estático, enquanto o parque naturalizado, boa parte do mobiliário é móvel. O playground convencional tem investimento muito maior do que os parques naturalizados, né? Obviamente, por conta do valor dos equipamentos. Eles têm uma estrutura artificial contra uma estrutura natural. A gestão dos playgrounds convencionais são gestões específicas da municipalidade ou do condomínio, enquanto a gente espera que o parque naturalizado tenha uma gestão diferente, compartilhada entre a comunidade e a prefeitura, e que possa haver esse tipo de troca numa gestão compartilhada. O que representa um desafio a mais, mas também representa um benefício a mais na medida que a gente amplifica o tecido social e as relações entre as pessoas. Então, o parque pode ser um lugar que aglutina as pessoas e a comunidade, criando vínculos e participação política. No playground convencional, a gente tem sempre a repetição das mesmas brincadeiras, enquanto os parques naturalizados permitem uma aprendizagem constante porque o espaço se transforma, né? Enquanto o playground convencional é instalado uma vez só e deixado, o parque naturalizado exige que haja um cuidado e uma renovação constante. Inclusive, na implantação dos bosques e dos jardins, a gente precisa
organizar no primeiro momento uma rega, né, uma escala de rega, como é que vai funcionar o cuidado, porque a gente está trabalhando com vida e não com morte. Então, só para fechar, alguns dos desejos que a gente tem quando a gente instala ou pensa um parque naturalizado, é trabalhar a originalidade dele, né? Então, cada parque original, cada parque único, a funcionalidade, que ele possa ser multifuncional, que uma mesma estrutura possa servir a vários propósitos e que possa permitir a exploração intensa das crianças, a ludicidade, né? Propostas que tenham claramente o desejo de despertar esse brincar livre e o prazer das crianças e adultos, entendendo que adulto brinca também, tem o direito de brincar, e a necessidade de resgatar o brincar do adulto nesses espaços também. A gente viu muito isso em Fortaleza. Pensar na acessibilidade para todos os tipos de público e de necessidades especiais, e, por fim, parques naturalizados são essencialmente trabalham com sustentabilidade, porque a gente está pegando esse material do resíduo orgânico, do resíduo da prefeitura, resíduo orgânico, está colocando, dando uma nova função para ele, trazendo ele para o centro da cidade e para a fruição. Então, nesse ponto, a gente tem materiais muito mais sustentáveis, orgânicos, que vão se decompor e, no final, vão gerar matéria orgânica, que é para onde todos nós vamos no final. Gente, foi um prazer, fico por aqui, espero que vocês perguntem e a gente está aqui para responder. Obrigado. Obrigada, Guilherme, muito, muito legal. Adorei o quadro explicativo. Acho que algumas vezes é difícil entender essas comparações e naturalizado, acho que vem palavras, né, na nossa cabeça, mas é super interessante poder pensar também nesses espaços como os laboratórios vivos, como vocês dois falaram, né? Tanto a Laís, eu gostei muito da parte do desenvolvimento integral também, do brincar. Eu acho que a gente tem 15 minutos, especialmente para essa primeira parte, e depois a gente começa essa segunda parte. Então, a gente, normalmente, nos outros webinars, eles têm mudado um pouquinho. Teve webinars que a gente teve muita gente, outras eu queria, se alguém quiser fazer pergunta, pode colocar no chat, e se a gente não tiver muitas assim, falar diretamente, perguntar, fazer comentários, ou eu posso ir fazendo os comentários. Gente, só uma coisa, eu coloquei no chat agora uma publicação minha, que está inclusive no site do Criança e Natureza, que traz possibilidades de brinquedos a partir de espécies vegetais, botânicas. Então, só para vocês entenderem um pouco essa possibilidade do brincar com a natureza, né? Quem quiser olhar, está aí disponível para vocês. Gente, se alguém quiser abrir o microfone e comentar ou falar alguma coisa... Eu acho que eu queria acrescentar uma coisa só, Carol. Claro. Eu acho importante dizer, acho que Fortaleza também vai trazer isso. A gente entende, assim, que para trabalhar com essa temática, precisa realmente, assim, de ter uma mudança, de uma visão sistêmica mesmo, porque não necessariamente a população que recebe esses parques entendem que, assim, às vezes pode cair um pouco nesse lugar, tipo assim, a prefeitura talvez está entregando isso porque é um parque de baixo investimento, né, assim... não necessariamente a população entende que isso é o melhor que a gente está querendo oferecer para elas, né? Assim, elas acham que talvez a estética do parque não compete a esses brinquedos de plástico, né? Assim, então acho que tem que ter um trabalho, acho que Fortaleza pode contar um pouco mais da experiência deles nesse sentido, de envolvimento com a comunidade, até para ela poder entender que esse caso foi amplamente pensado e consciente, assim, esse desenho desse parque, que é realmente o melhor que a gente pode oferecer. Eu costumo dizer, assim, que quando a gente participa, por exemplo, existe uma rede internacional de arquitetos, que é a ISGA, da qual a gente faz parte, que só trabalha com parques naturalizados, mas dentro do recorte escolar, né? E muito do que se fala é, gente, que desperdício de investimento, às vezes, que é realmente colocar tanto dinheiro no parque, que, né, assim, teve tanto investimento, tanto concreto, tanto design, sendo que a natureza pode oferecer isso de uma forma muito mais rica, né, para a criança, para a família e por um custo muito menor. Então, acho que tem um impacto muito grande, assim, no orçamento,
mas para entender que isso é real, o que a criança precisa mesmo, que as famílias precisam de bem-estar, é de verde, né, de contato com a natureza. Então, que os parques sejam realmente essa porta que traga esse contato para a natureza, que eu acho que com a pandemia, principalmente, nunca ficou tão latente, né? Todo mundo está sentindo muita falta. Assim. Então, só queria trazer esse aspecto da questão cultural, que eu acho que é importante. Eu posso falar um pouquinho? Vai lá, Thaís. Mas eu queria aproveitar do gancho aí do que você falou, porque eu acho que essa mudança da percepção das pessoas, dos gestores e da equipe técnica, de que isso é realmente o melhor que a gente pode entregar, é que é um desafio, né? E a gente aqui trabalhou com esse projeto dentro de um pacote, né, que a gente apresentou como piloto para ser replicado depois. Então, isso dá uma segurança para a gente de que a gente está testando, né? E as crianças são a prova viva de que aquilo é o melhor para elas, né? Elas demonstram com o tempo que elas se dedicam, como o Gui falou, né? Quando tem os elementos soltos aí da natureza, infinitas possibilidades de exploração sensorial, de transformar aquele brinquedo, quando um pai, um cuidador vê o seu filho, né, dedicando aquele tempo e aprendendo na natureza, é que eu acho que a gente vai conseguindo se convencer. A gente, que eu digo os técnicos também, e aí esse formato de piloto em Fortaleza tem funcionado muito bem para várias iniciativas, né, trazendo também elementos tradicionais na proposta do que foi esse microparque que a gente executou aqui no primeiro e no outro que ainda vai entregar, a gente ter juntado elementos que são tradicionais, que a comunidade demanda, né, naturalmente, que ela já pede, mas tentando já trazer, por exemplo, o playground, que a população quer, o escorregador, o parquinho, mas tentando já trazer de madeira também, aproximar da linguagem, né, do parque naturalizado, mas também colocar lá o parque naturalizado. A gente utilizou o mobiliário tradicional e ofereceu, né, para a comunidade essa experiência do que a gente acredita que é o melhor para ela, que é o parque naturalizado. E a gente tem visto um resultado incrível. O retorno da população é realmente de que aquilo tem feito diferença no local. Então, a gente tem até algumas fotos aqui, eu não sei se tem espaço para mostrar, de antes e depois, porque eu acho que o que para a gente, como que trabalha na gestão pública aqui também, o que virou um argumento muito forte é que a gente consegue transformar espaços que antes eram degradados, que representavam insegurança, risco para a população, né, em espaços agora com área verde que se abre para a cidade e o parque naturalizado, né, que dá chance às crianças brincarem, se desenvolverem em contato com a natureza. Só reforçando o que você disse, Thaís, eu achei essa uma estratégia muito inteligente da Prefeitura de Fortaleza, que foi fazer uma espécie de transição de paradigma, né? Eles fizeram um parque naturalizado junto com o convencional e até a população pode ver como as crianças se apropriam, né? Porque quando a gente fez os parques, imediatamente as crianças ocupam e exploram o lugar. Então, eu acho que o adulto vai mudando sua visão, porque a criança mostra para ele que ela gosta de brincar naquele espaço, que ela se diverte, que ela cria, que ela está feliz ali. E esse esse trabalho com a comunidade é muito importante mesmo, porque hoje a gente tem uma visão de parquinho que é parquinho, né? Parque naturalizado é quase invisível. Eu fiz aqui no condomínio que eu tô, um brinquedo com tocos e tronco de árvore, eu falo pro adulto, vai lá brincar naquele parquinho. Ele fala, que parquinho? Aquele ali. Fala, qual? Ali. Fala, não, aquelas madeiras? Fala, Então, é invisível para a gente a princípio, só que a gente precisa desenvolver estratégias para como tornar isso visível. E uma delas é que para as crianças é visível, é invisível para os adultos, mas para as crianças, elas identificam já essas estruturas como estruturas próprias para brincar e ocupam. Tem várias perguntas já. A gente lê as perguntas e responde? Como é que a gente faz? Eu posso... Eita. Você está conseguindo ler? Uma pergunta. Sobre o contexto da pandemia, como tratar dessa proposta de brincar livre de contato nessa fase de transição? Eu vou ler essa pergunta e aí depois eu vou ler a próxima, que aí de repente vocês podem fazer num bloco.
É super interessante essa pergunta, até porque tiveram cidades que abriram parque, outras não, e agora vão fechar. Complicado mesmo. Uma pergunta que escutamos sempre nos municípios é sobre a questão dos custos de um parque naturalizado, sejam iniciais ou de manutenção. Como podemos responder a essas questões? Vocês querem responder essas duas primeiro e depois a gente volta para as outras? Gui, Laís, equipe Fortaleza, Thaís, Mariana. Sim. Laís, quer falar sobre a pandemia? Como vocês estão vendo isso? O que a gente entende, assim, óbvio que a gente está aqui trabalhando por um conceito de cidades que a gente espera, né, que a gente sonha, que a gente acha que é ideal. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco essa reflexão que no momento certo da gente poder voltar aos espaços públicos, que espaços públicos que a gente quer para a gente, assim. Então, acho que é uma grande oportunidade para a gente repensar. Eu acho que essa conversa aqui hoje com vocês cai principalmente neste lugar, de que a gente precisa, então, repensar os espaços públicos e as cidades, que eu acho que a pandemia tanto escancarou para a gente o que a gente quer e o que a gente não quer. Então, a gente tem a oportunidade de repensar e redesenhar esses espaços públicos. Nós, no Instituto Alana, a gente acredita que, assim, se a gente for comparar um espaço fechado, um espaço público, um espaço aberto, em termos de transmissão do vírus, vamos dizer assim, a gente acredita que o espaço aberto ele é mais seguro. Mas, claro, assim, que não é um estímulo nosso agora, neste momento, principalmente nesse tempo agora da pandemia, estimular as pessoas para irem do lado de fora, né? Mas eu acho que cabe aqui uma reflexão de que quando for possível ir, que espaço lá fora que a gente está querendo para a gente, que cidades que a gente está querendo para a gente. Acho que a conversa cai um pouco nesse lugar. E realmente a gente está vivendo um momento absolutamente delicado. Em relação aos custos, pelas mesmas, é que varia muito, né? Você pergunta quanto que é mais barato um parque naturalizado em relação ao convencional. Varia muito dos recursos que você tem para implantar um parque naturalizado e do fornecedor do parquinho convencional que você tem. Então, difícil dar um prognóstico disso. O que a gente sabe é assim, o parque naturalizado ele é bem mais barato do que um parquinho convencional. Por outro lado, você vai ter um custo de manutenção que vai ser maior. Porém, o pulo do gato seria um envolvimento comunitário no processo em que a assumisse uma parte da manutenção e, inclusive, se envolvesse tanto com a construção desse espaço público que ela propusesse, ao longo dos anos, novas possibilidades, né? Os adultos e crianças recriando possibilidades naquele espaço e deixando aquele espaço vivo, como eu falei. E aí você diminuía os custos da manutenção. Conforme você aumente também a implantação de bosques e jardins que sejam inteligentes, ou seja, nativos, resistentes a estresse hídrico, etc., você também diminui esse custo da manutenção e cria espaços permanentes com baixo custo. Então, acho que aí é o desenvolvimento de estratégias locais de acordo com os recursos que a prefeitura tem, com as equipes, e com a perspicácia, né, de implantar as espécies certas, os materiais certos, ouvir a comunidade, envolver a comunidade. Posso falar? Eu também sou de Fortaleza, da Prefeitura de Fortaleza, e queria falar um pouco sobre essa experiência com o Parque Naturalizado, nesse sentido de ampliação de repertório, que eu digo eu mesma, assim, no começo de tudo isso, e graças ao Instituto Alana, tinha uma desconfiança e acabou que eu entendi bem esse conceito de parque, porque ele, apesar de que a maioria das pessoas brincou na natureza, subiu em árvore e tudo mais, mas assim, pensar que isso é inovação para a cidade foi uma virada de chave aqui para a gente. E expansão de repertório mesmo, de pensar também esses espaços agora não só da maneira tradicional como a gente fazia, mas agora podendo pensar mais esse contato com a natureza. E aí, com isso, vieram vários desafios. A gente, nessa questão de recursos, a gente utilizou os contratos que a gente tinha aqui, a gente trabalhou muito com a Urbifor, que é o setor aqui da prefeitura que faz essa parte de plantio, de poda, de urbanização e paisagismo, e aí é isso que o Gui tinha falado, até a maioria desses insumos, eles iam para o aterro sanitário mesmo, eles não eram aproveitados,
Mas, então, a gente conseguiu usar isso no projeto. Tem essa questão, em termos burocráticos, a gente está pensando para os próximos passos, como é que você faz, né, para botar numa planilha materiais e coisas do tipo, que isso realmente é um desafio, mas que é isso, são projetos novos e inovadores e criativos que demandam esse exercício, e essa questão dessa transição mesmo, né, assim, de passar de você passar a deixar de entregar praças que são tradicionais para passar naturalizado. Essa foi a estratégia da gente, de encontrar um híbrido, mas e como é importante a participação da comunidade e da gente mesmo técnico, né? Foi muito importante esse apoio desse recurso semente que o Instituto Alana antecipou no ano passado para a gente implementar, que a gente conseguiu trazer o Gui e o Henrique para cá, e ter essa experiência junto com eles. Os técnicos estavam juntos lá produzindo, e eu acho que, a princípio, principalmente, despertou a criança interna da gente, dessa curiosidade, então, assim, até essa questão da interação entre a equipe e com a comunidade, a gente estava muito mais aberto e criativo, por conta desse já nosso contato com a natureza, querendo ou não, era a gente em contato com a natureza também, nós como adultos também carecemos disso. Então, e aí com esse envolvimento da comunidade foi o fundamental, assim, é o que a gente considera os fatores de sucesso, né, como o Gui e o Henrique falaram, uma vez para a gente era você olhar a criança, e a criança chega para brincar, e você rapidamente percebe a evolução dela, e isso impacta nos pais, e ela ir embora chorando é um fator de sucesso. E o outro fator de sucesso é a comunidade engajada, tentando manter e vendo formas de manter também. Então, a gente está tendo esses desafios agora, após o parque instalado, sobre essa questão de quem cuida do quê, de aguação, dessa questão da manutenção. Tudo isso são desafios que a gente tem que encontrar, mas que a gente está muito disposto a continuar nisso, né, nesse lúdico e criativo de buscar soluções para isso. Só adicionar um ponto aqui, que eu acho que é muito legal esse tema desse laboratório, né, que foi criado, e para poder, tipo, trazer indicadores, sejam esses indicadores mais sociais quanto mais técnicos, porque esse investimento em semente é exatamente isso, né, que a gente está, poder prototipar essas soluções para também trazer possibilidades de escalar, porque acho que algumas vezes a gente tem muito medo de testar nas cidades, seja por recursos, seja porque as pessoas estão há muito tempo. Então, essa possibilidade de testar, eu acho que é super importante e muito legal a gente ter tido essa experiência com Fortaleza. Eu vou continuar aqui as perguntas. A gente já deu 11 horas, eu sei que tem pessoas que podem ficar e outras não sei se podem ficar. Então, a gente vai continuar com esse debate, com as perguntas, e sintam à vontade também para sair. A gente gostaria muito que vocês ficassem, claro, mas a gente entende também horários. Então, é um pouco essa ideia também de continuar conversando. Vamos lá. Carol, é só uma coisa também, a gente tem umas imagens de antes e depois, porque a gente está falando muito do caso, e sempre é bom ilustrar, né? Se em algum momento você permitir a gente compartilhar. Legal, pode ser. Você quer ir compartilhar? Já vou permitir. Thaís, você ia falar, permitir ela ser co-host, né? E aí, se você quiser compartilhar, eu vou falando das perguntas. Calma aí. Nosso piloto... gente, por serem... Eu vou copiar as perguntas, porque eu estou tendo dificuldade de ler aqui. Eu vou copiar no Word. E aí é mais fácil de eu... Então, ele está perguntando aqui, que eu estou vendo aqui, Carol, por serem equipamentos impermanentes, como retratar esse tipo de parque em termos burocráticos para a captação de recursos em projetos? Eu acho que, acho que talvez o Guilherme e o pessoal de Fortaleza pode responder melhor, assim, mas eu entendo que quando a gente diz impermanente, é pelo fato da gente estar trabalhando com materiais naturais, né, mas assim, é um material existente e real, vamos dizer assim.
E ele tem um custo para isso. Então, eu acho que nesse sentido, burocraticamente falando, não vejo tanto problema, mas eu acho que talvez a Fortaleza e o Gui podem responder melhor, porque estão mais na mão na massa do que nós aqui do programa, né? Eu só ia sugerir um minutinho para fazer 2 perguntas e aí a gente passa. Então, por serem equipamentos impermanentes, como retratar esse tipo de parques em termos burocráticos para a captação de recursos em projetos? E a próxima é, pela experiência de vocês, houve alguma participação da população na escolha de um parque ou uma praça como um modelo diferenciado do tradicional? Então, sobre a impermanência, ela é relativa, né? Acho que a gente deve pensar em termos de jardim e bosque, né? Jardim e bosque não é impermanente, eles são permanentes, dependendo da espécie que a gente escolher. Os troncos vigorosos que a gente traz da poda também são permanentes. O que seria impermanente talvez as estruturas, alguma estrutura de bambu, alguma estrutura de madeira mais fina que teria que ser substituída. Então, a gente olhar não é tão impermanente assim. Se a gente pensar em termos de bosques e jardins, acho que a gente conseguiria responder essa pergunta, né, e trabalhar nesse viés. O resto viria como uma espécie de complemento, embora não seja verdade, mas isso para a gente criar contrato. Como é que é a outra pergunta? Da comunidade, né? Eu trabalhei em São Paulo numa comunidade que quis fazer uma experiência numa praça, ela que propôs, ela se organizou, e fez. Então, eu acho que às vezes as comunidades já têm alguém que tem essa vontade também. Não sei se Fortaleza tem alguma coisa ou a Laís tem alguma coisa para comentar. Eu tenho um comentário sobre esse impermanente, né? A gente escutou muito isso antes de o Gui chegar aqui em Fortaleza, de a gente começar esse processo, e a gente se surpreendeu, na verdade, com a permanência das coisas. Assim, essa palavrinha realmente traz uma preocupação, né, para quando a gente fala de espaços públicos, mas é exatamente o que o Gui falou, os troncos maiores, as peças até menores, até o bambu, Gui, aquele que a gente fez a estrutura, tá lá ainda, entendeu? Então, a gente fez isso no início de novembro e a gente não tem nem sinal de deterioração desse material de uma forma que não possa ser usado. A gente se surpreendeu muito, sem contar que esse material foi conseguido só com o transporte, né, em Fortaleza, porque ninguém tirou uma árvore para fazer ele. A gente utilizou material que realmente ia ser descartado. Então, na verdade, a gente tem um aproveitamento, eu não sei como isso entra dentro, aqui em Fortaleza, né, a gente utilizou contratos existentes para conseguir tocar a parte de urbanização, de acesso à área naturalizada, mas a parte naturalizada, a gente também utilizou contratos existentes de paisagismo, e aí a gente está tentando fazer esse levantamento dos itens para saber exatamente como é que ficou, né, o investimento da prefeitura nesses microparques, mas grande parte, né, do uso do material de grande parte da área, a gente teve uma grande economia em pavimentação, que normalmente o que se cobra de uma área grande, né, que se pavimente, e aqui a gente manteve o espaço natural, então isso também é uma economia em termos de construtivos, né? Fora que a gente também está entregando uma área mais permeável para a população, em termos de qualidade do ambiente, né, das temperaturas da cidade. Isso é super importante. A gente está tentando organizar isso, eu acho que esse é o próximo desafio aqui de Fortaleza, a gente não entregou ainda o segundo microparque. Estamos tentando planilhar tudo isso e tentando colocar como é que esses elementos que iriam para o aterro, como é que eles entram, né, dentro dessas planilhas. A gente está tentando organizar esse material, espero que em breve a gente possa compartilhar. Mas em relação a custos, de maneira prática, é isso, né? Se insumo da madeira, ela é madeira de poda, então ela não teve custos, ela foi... O que entra mesmo assim de custos no projeto é transporte, né? Os deslocamentos para lá, caminhão MUC, que é necessário para colocar algum desses materiais que são muito pesados, né? A mão de obra, que é uma mão de obra que é mais especializada para poder manusear uma motosserra, nesse caso da motosserra é mais especializada, mas também assim, fazer a parte de marcenaria, essas são coisas que entram no projeto. Aí os plantios, né, porque além disso também, além da gente já utilizar a área
existente, a gente planta mais árvores, forração, então isso também entra no orçamento. E aí, já pegando essa deixa da pergunta sobre essa questão da demanda da comunidade, não, nesses 2 casos, a comunidade não pediu isso porque, como eu falei, não estava no repertório deles, né? Em ambas, a gente teve a oportunidade de fazer audiências com a comunidade, nesse que a gente está para entregar, que a gente começou antes, que é maior, a gente fez uma audiência maior, porque era uma época que a pandemia estava mais amena, a gente conseguiu fazer um espaço grande, então convidou muita gente da população. No outro parque, que foi o que a gente já entregou, que é menor, a gente fez com alguns representantes da comunidade menor. Ambos os casos, eles trouxeram diversas demandas, inclusive esse parque maior, eles queriam uma arena de futebol, e estavam, assim, um grupo bem inconformado, porque a gente estava propondo uma quadrazinha de vôlei de praia, né, que é uma área verde, né, então, assim, até tivemos que lidar com algumas frustrações, e também entrou nessa planilha alguma requalificação, porque isso também foi uma estratégia que a gente pensou, como o Thaís falou, eram áreas degradadas e não utilizadas pela comunidade, muito estigmatizadas, e a gente pensou que talvez para esse processo de convencimento era importante fazer alguma reurbanização tradicional. Então, a gente fez nos 2 casos, a gente fez um calçadão no entorno, a gente trouxe alguns equipamentos que são conhecidos, para eles entenderem aquilo ali, mas depois ser convidados. E aí era isso mesmo, assim, entrou agora no imaginário durante a intervenção, como atraiu a atenção, vieram pessoas de outros bairros, e dizendo, eu quero isso no meu bairro também. Então, assim, essa questão de ter o case, né, assim, é muito importante, porque aí você pode mostrar o que é que você está querendo dizer com aquilo ali, né? Acho que eu tentei responder as 2 perguntas dessa forma. A próxima pergunta é, sobre a saúde, temos dificuldade também em pensar espaços de brincar nas unidades e saúde por não podermos ter fontes de contaminação. Com a apresentação de vocês, penso que daria para pensar em coisas que não fossem somente brinquedos, mas uma pintura na parede, algo interativo nesse sentido. Eu vou fazer a próxima, só para... aí vocês respondem juntos. Nosso piloto na gestão passada em Jundiaí foi a Praça Valdemar Lopes. Não havia muito orçamento e tínhamos esses blocos de contenção disponíveis. As crianças se apropriaram do espaço ainda na época de implantação. Veja as fotos em... basicamente são comentários mais que perguntas, mas eu acho legal. Bom, tem mais uma de saúde, então eu vou pôr nesse bloco. Nós, pediatras, temos visto muitas crianças com problemas psicossomáticos decorrentes... psicossomáticos decorrentes da quarentena. Orientamos que os pais saiam com suas crianças com todos os cuidados sanitários para dar volta no quarteirão, a pé ou de bicicleta e na pracinha perto de casa. Muito legal esse comentário. Thaís, Guilherme, acho que... Laís, eu acho que é até interessante você falar um pouco referente a isso, né, do trabalho que vocês fizeram, e o IAB também fez sobre escolas, né, abertas e tal, que também dialoga muito com o que está sendo trazido aqui. Mas qual foi o comentário? Carol, desculpa, perdi. Qual que é o recorte exatamente? Desculpa. Esse último que você falou? São 3 comentários, são 2 referentes à saúde. Então, um que é referente a espaços de brincar, tendo em vista o tema da contaminação, e pensar que não fosse somente brinquedos, mas também outros temas lúdicos na cidade, que também possam visar, né, esse tipo de tema. O pediatra, o Paulo Vicente, menciona que é super importante que eles tenham orientado as crianças a saírem mais para evitar problemas psicossomáticos decorrentes da quarentena. E o outro comentário da Juliana foi mencionando da Praça Valdemar Lopes, que não tinha muito orçamento e criaram blocos de contenção disponíveis. Tá, eu acho que esse comentário do Paulo, acho que corrobora um pouco com o que a gente acredita de que precisa de vários setores, né, para promover uma infância rica em natureza. E tem uma pesquisa, por exemplo, da Fundação Maria Cília Souto Vidigal, que ela fala que o pediatra é o profissional que a
que a família mais confia. Então, a importância, assim, o peso que o pediatra tem na família, porque realmente, geralmente, o que ele recomenda, a família acolhe. Então, a gente também, acho que esse foi uma das grandes razões que a gente assim, fez essa articulação com a Sociedade Brasileira de Pediatria, onde a gente realmente entende que os pediatras também precisam reconhecer a natureza como uma aliada à saúde, né? E nesse momento agora de pandemia, a gente vê muito assim, acho que não só as crianças, mas nós também, né? Como esse confinamento traz sofrimento. Então, assim, se realmente tiver a oportunidade de dar uma volta no quarteirão, sabe? De dar um respiro, acho que o principal que a gente precisa evitar realmente é a questão do contato físico, né? A gente não pode se aglomerar. Mas se de repente estiver numa região que é muito pouco densa, né? Que é possível caminhar sozinho, é super recomendável, assim, a gente ter esse contato ao ar livre. A gente precisa disso, gente. Assim, nós somos seres biofílicos, somos natureza. A gente está na contramão, criando ambientes superficiais para a gente existir. Teria que ser o contrário, né? Então, assim, acho super pertinente essa orientação com segurança, né, por parte dos pediatras. É algo que a gente acredita muito, e na pandemia a gente tem visto o quanto que, quando não tem esses respiros, o quanto as crianças estão sofrendo, todos nós estamos sofrendo. E aí eu acho que o que oferecer nesses espaços ao ar livre, assim, de repente não são só elementos de toque ou elementos de escalada, mas de repente interações, o fato de estar ao ar livre já é muito saudável, né? Aí eu acho que a forma, o que apresentar, aí eu acho que vai de acordo com a realidade, com a possibilidade local de cada um. Que eu acho que é um pouco isso que o Gui trouxe também, né? Assim, a gente teve agora essa experiência de implantação de 2 microparques lá em Fortaleza, cada um muito diferente do outro. Aí eu acho que essa diferença tem a ver com o que a população quer, qual a idade dessa população que está no entorno, será que tem muitas crianças, será que é mais adolescente, o que eles sentem falta, e a partir daí, e oferecendo, desenhando esse espaço muito de acordo com os recursos locais, com a necessidade da população, né, assim, tem muitos bebês, então vamos fazer então jardins mais sensoriais, áreas de livre exploração, enfim, eu acho que é uma solução, eu diria, bastante personalizada, né? Bem possível de ser adaptada às necessidades locais. Em Freiburg, por exemplo, quando a gente percorre, por exemplo, os espaços públicos de Freiburg, a gente não vê uma praça igual a outra, sabe? Acho que tem um olhar mesmo localizado muito grande. Entendo que nas prefeituras isso é super desafiador, né? Porque às vezes precisa de todo um processo de licitação, mas eu acho que talvez com esse envolvimento da comunidade, enfim, acho que a gente pode cada vez mais tentando mudar, né? A Jundiaí agora acabou de fazer mesmo um processo com licitação, criou aí o Parque Mundo da Criança, e com licitação conseguiu também implantar um parque naturalizado, com materiais assim, super, assim, brinquedos de corda, tocos. Então, assim, é possível, gente. Acho que cada vez mais a gente tem visto que é possível fazer, né, de diferentes formas. Não existe uma solução única, mas estamos aqui para apoiar. Né, no José Leão, por exemplo, a gente escutou a comunidade, eles queriam uma horta. Uma horta super combina com o parque naturalizado, a gente implantou uma horta, né? E uma horta também é um lugar de cultivo, né? Cultivo não só dos alimentos, mas das relações. Então, maravilhoso, uma horta. E aí, no processo também, a gente entendeu que, além da escuta dos desejos dos adultos, a gente escuta as crianças também. E escutar a criança, muitas vezes, não é você perguntar para a criança o que você gostaria aqui. É você instalar alguma coisa e olhar como a criança interage com aquilo, porque ela vai te mostrar com o corpo dela, não com a voz. O corpo da criança, a interação dela com os elementos, te ensina o que você precisa fazer, qual é o passo seguinte, né? O que você deve fazer a partir dali. Então, é o desenvolvimento dessa escuta refinada, tanto dos adultos quanto das crianças, que vai desenhando as necessidades para aquele espaço. Nos comentários a mais eu vou escrevendo, mas eu sei que a Mariana e a Thaís fizeram mostrar uma apresentação do antes ou depois, e a gente tem uns 15 minutos. Então, se vocês quiserem mostrar o antes ou depois, que a gente está falando de... Eu já estou meio que mostrando as fotos. Vocês estão vendo, não? As fotos. Acho que pode continuar a conversa enquanto a gente vai mostrando. Tá bom, legal. Então... eu vou falar aqui. Eita.
Gente, hoje estou com dificuldades no computador. Uma coisa legal que acontecia, porque aqui em Fortaleza, nessa questão de observar, né? Isso aqui é um exemplo, isso aqui é final de tarde na intervenção e as crianças apareciam, porque ao longo do dia é muito quente. Então, nos dois casos, quando estava o sol mais baixo, vinham as crianças e elas começavam a testar, assim, para a gente. Eram os nossos clientes, né? Testando os equipamentos, as coisas e vendo os desafios inclusive a gente, né, Gui? Brincando também. Deixa eu pegar aqui o resto dos comentários. Tem muita gente parabenizando o trabalho, falando que quer estar junto, que quer aprender mais. Eu acho que é super legal, porque eu acho que eu espero que a gente possa trocar mais com Fortaleza, e eu acho que a gente pode, de repente, fazer conversas mais técnicas depois. Aqui, a Cici coloca: a força da gestão é muito importante para as mudanças de comportamento, trazer a comunidade para o entendimento da diferença do parque convencional para o parque naturalizado, ao ponto inicial das transformações maiores que buscamos. A sociedade precisa voltar a acreditar na natureza como uma verdadeira diversão. Maravilha ver Fortaleza já colhendo os resultados positivos. Eu acho que isso dialoga muito com o que vocês falaram, né? Que é muito interessante esse tema do brilhante, muitas vezes desses parques com verniz, né? Com essas tintas que algumas vezes chamam a atenção de uma maneira diferente. E eu sinto que agora, muitas vezes também, né? A gente vê que o que também se vende, né, de uma certa maneira, é o de anteriormente, é o feito em casa. Então, acho que, de repente, também é uma oportunidade para mostrar como o parque naturalizado, que é uma coisa que a gente se distanciou tanto, mas a gente pode se aproximar, também é a solução, né, que dialoga muito com outros movimentos de slow food, de ter uma vida mais calma, de ter uma vida melhor, qualidade de vida. Então, eu acho que eu comecei a conectar um pouco essas pecinhas também. A Ruth Duarte fala: entendo que esses espaços são de extrema importância, mas como promover e envolver a comunidade que está mais voltada à tecnologia e não ser tão atrativo essa forma natural? Será que não seria interessante interagir o natural com o tecnológico? Boa pergunta. Existe como fazer esse mix, gente? Eu acho que tem essa questão de inovação mesmo, né? Assim, então, vivemos uma sociedade conectada e tem que ter esse resgate com a natureza, mas realmente é um processo de convencimento. É um mix, assim, por isso que a gente pensou que precisávamos levar ainda coisas que são demandas antigas, porque as comunidades nessas áreas que são inutilizadas ou degradadas, elas têm diversas expectativas para esses espaços. Então, a gente achou que seria muito impositivo chegar só com o parque naturalizado. Então, a gente atende algumas demandas, mas a gente também diz, olha, esse aqui como o Thaís estava falando, é a questão do projeto piloto, né? A gente está testando isso aqui, vamos ver como vão ser os resultados. A gente está aqui e tem muita aproximação, porque, querendo ou não, a gente indo implantar isso aqui, a gente está lá próximo com eles estão acompanhando. Em ambos os casos, a comunidade tanto plantou junto com a gente, como pintou, como trouxe as plantas que tinham dentro de casa, no quintal, para lá. Isso é uma atitude muito importante também de pertencimento, né? Assim, eu tenho uma mudinha lá no meu quintal, e aí trazer para ela plantar, sabe? E aí também uma coisa, vendo aqui essas imagens, que foi muito importante, foi outra coisa que foi viabilizado pela rede, foi uma contratação de fotógrafo e filmmaker, né, que são muito importantes para registrar isso aqui. Então, a gente tem ótimos registros da intervenção. Mas é um processo de convencimento, como todos os novos conceitos, né? E você vir com isso de que é um projeto piloto, que você está testando e que pode voltar e que vai precisar de manutenção, é uma forma de você abordar isso. Mas eu parto do princípio também que a criança nasce desejando estar na natureza e às vezes por uma intervenção cultural nossa, a gente vai, com o passar do tempo, enfraquecendo esse vínculo com a natureza e restringindo muitas opções das crianças, que às vezes fica
acabam ficando muito poucas, né? Por isso que eu falei logo no início da minha apresentação que hoje em dia eu acredito que as crianças são mais empurradas às telas do que o desejo real pelas telas, e quando eu digo empurrada, por um processo sistêmico mesmo, por cidades que cada vez mais oferecem menos oportunidades delas estarem ao ar livre, por escolas que também cada vez assim não oferecem tantas oportunidades de contato com a natureza. Então eu realmente acredito assim que se dando oportunidade, estimulando, esse contato ele é absolutamente natural e genuíno e facilmente de ser fortalecido, porque as crianças que não estão, talvez, com esse ímpeto natural de ir em contato com a natureza, ela está com essa chama dormindo dentro dela, que é uma vez que a gente estimula, eu acho que é um caminho natural. Acho que não só das crianças, como nós adultos também, né? A gente sente muita falta, nós somos seres biofílicos, acho que antes de qualquer coisa a gente precisa lembrar que somos natureza, né? E que a gente tem construído uma sociedade com valores que nos fazem esquecer dessa relação intrínseca com a natureza, né? E aí, de novo, eu acho que a pandemia, neste sentido, né, com todos os pesares e lamentos, acho que trouxe essa reflexão de quanto a gente sente falta, né? Assim, acho que mostrou o quanto a natureza pode ser uma aliada. Eu acho que, Laís, aí também cabe uma reflexão de que as crianças, elas olham os pais e os adultos do seu entorno pregados no celular ou no tablet, no computador, na frente de uma tela. Isso é uma questão muito importante, porque as crianças percebem, principalmente na primeira infância, percebem a importância e a quantidade de tempo que os adultos dedicam às telas. Então, imediatamente, as telas passam a ocupar um lugar central. E aí tem um trabalho para ser feito, acho que também por uma equipe multissetorial que ligue saúde, urbanismo, psicologia, assistência social. Como que a gente consegue incidir essa questão nas famílias? Como que a gente consegue comunicar às famílias de que esse vício nas telas dos adultos acaba conduzindo as crianças para o mesmo vício precocemente? É bastante desafiador isso, mas acho que a gente também não pode se furtar de começar a pensar em políticas públicas de saúde, ajudando os adultos a estarem um pouco mais fora das telas, indo para a natureza e levando suas crianças para lá. Eu queria só adicionar uma coisa, isso que o Gui está falando também, assim, e parte de um processo que eu particularmente vivenciei aqui, né? Esse contato com a natureza e ver as crianças brincando na natureza, ver a infinidade de possibilidades. Tem até um trecho do filme lá no começo da Vida 2 que fala sobre a teoria das partes soltas, né? As infinitas possibilidades de brincar na natureza, que me deu segurança e confiança, e eu estou falando de experiência pessoal, de sair com meus filhos sem absolutamente nenhum brinquedo. A gente já não tinha o hábito de levar muito, mas viajar sem nenhum brinquedo e levar realmente para o contato com a natureza. E é uma experiência incrível, porque as crianças realmente transformam qualquer coisa que elas encontram no chão, né, os galhos, qualquer coisa vira brinquedo, de fato. Então, às vezes, a gente acha que a criança precisa daquele contato, sei lá, com a tecnologia ou com um brinquedo X para ela realmente se desenvolver ou ser estimulada. Quando, na criatividade, com essas peças todas que existem na natureza, elas realmente nos surpreendem. Assim, eu estou falando de uma experiência pessoal que, nesse processo do contato aí com o Alana e com a rede, né, nessa intervenção, e com a consultoria do Gui em Fortaleza, para mim, pessoalmente, foi transformador. Então, acho que é isso que o Gui está falando. Assim, a gente vai acabar tendo que impactar muito nas famílias para que elas percebam como as crianças reagem, como a gente reage no contato com a natureza, e é sensorial, não tem como fugir disso. Então, a gente tem que proporcionar para que as pessoas possam experimentar. Legal, eu acho que mostra esse tema da experimentação e esse tema de mostrar possibilidades, né, que muitas vezes só tinha essa oportunidade do tecnológico e bom, no final das contas, a Laís mesmo mencionou, é uma tecnologia social super incrível, né. A Thaís cita aqui o link do material que o Programa Criança e Natureza preparou com parceiros para o planejamento da reabertura das escolas, a aprendizagem ao ar livre. A gente vai disponibilizar esses links, a gente até já mandou para algumas cidades, mas eu acho legal
a gente disponibilizar para todos da reabertura das escolas. Tiago de Niterói menciona que a experiência é incrível, parabéns a todos. A Educação de Niterói está animada em fazer parte dessa rede. A Ana Maria Quirelli, a repetição me fez lembrar o que escuto das crianças sobre suas atividades na escola. Sempre a mesma verbalização sobre a mesma experiência com o parquinho. Escorrega, esconde e pega-pega. E muito legal que o Gui menciona muito esse tema de explorar livremente, né? Então, sai um pouco disso. Experiências maravilhosas. Também é mencionado, crianças com quadro de agressividade, com falta de ar por ansiedade, provocando vômito, já ficam normais em apenas 2 ou 3 dias de saída de casa para caminhar ou andar de bicicleta no quarteirão, brincar. Ele falou que as crianças que têm esse quadro ficam normais, né, voltam ao seu estado, já com sair de casa, caminhar ou andar de bicicleta no quarteirão. Então, se mostra como isso reflete na saúde. E pedem aqui para disponibilizar dados, as fotos, sim, a gente vai disponibilizar as apresentações. Deixa eu ver. Eu acho que muitos parabéns, amplia os nossos desejos pela partilha. A gente está com 2 minutinhos, eu queria perguntar se os nossos convidados queriam fazer falas de encaminhamento, e aí o que eu queria também propor é o seguinte, a gente vai juntar esses materiais, a gente tem alguns portais de comunicação que a gente também está informando, se vocês quiserem mais informação, entrem em contato com a gente tem um grupo também, e eu acho que é isso, mas eu queria dar uns últimos minutinhos para o Gui, para a Laís, para a Thaís, para a Mariana, darem umas últimas palavrinhas para a gente fazer esse fechamento. Bom, eu gostaria de queria agradecer muito, assim, a oportunidade de compartilhar aqui o que a gente tem feito. Como eu disse, me traz muita alegria hoje compartilhar exemplos reais, né, de parcerias que a gente conseguiu fazer com as prefeituras, tá aí um caso de Jundiaí, Fortaleza e Boa Vista, que também faz parte da rede, né, Carol? E aí queria também colocar o programa Criança, Natureza e próprio falando à disposição, a gente já começou um diálogo com Niterói, mas as outras prefeituras que a gente não conseguiu acessar ainda, estamos super à disposição para poder trabalhar em prol de cidades mais verdes, amigas da criança, acho que é um assunto totalmente transversal e exige uma intersetorialidade da prefeitura como um todo, né? Então, queria nos colocar à disposição para qualquer interesse, a gente poder começar a tecer uma parceria. Eu digo mesmo, Laís, repito tuas palavras, então eu estou à disposição para conversar com quem quiser, quem tiver interesse em se aprofundar ou esmiuçar algum tema específico desse nosso diálogo aqui. Então, eu tô realmente muito interessado em ajudar e contribuir na implantação desses espaços que permitam a liberdade das crianças, né? A gente precisa libertar a primeira infância. Essa é uma tarefa árdua, mas muito possível e ainda mais nesse contexto de ter uma rede que pensa junto, que isso potencializa muito as nossas ações. Então, estou disponível para qualquer uma de vocês, para a gente estar conversando, eventualmente estabelecendo uma parceria ou simplesmente trazendo mais luz para essa questão. Foi um prazer estar aqui apresentando também o nosso trabalho para vocês. Thaís, Mari. Vocês estão me ouvindo? Acho que eu estou falhando. Sim. Eu vou começar falando, então. Eu não sei se a Mari está conseguindo ouvir. Primeiro de tudo, eu queria agradecer aqui à rede Urban 95, ao Instituto Alana, por ter acreditado e ter transformado a ideia inicial desse projeto, que era os microparques, e ao Gui por estar aqui, o pessoal das Sustentáveis, da Alma também, que está trabalhando com a gente, fizeram muita diferença nesse conceito, que a gente começou aqui ainda tímido, né, com uma proposta que era de sistematizar mesmo, de trabalhar com o piloto e evoluir na criação de espaços verdes para a cidade. Esse programa do Microparque faz parte de um projeto que é o Fortaleza Mais Verde, já tinha esse objetivo, mas
foi transformado, né, com esse conceito dos parques naturalizados. A gente aprendeu muito, a cidade agradece, a nossa equipe técnica realmente se envolveu muito, de diversos setores, e a gente está disponível aqui também para nesse contato aí com as cidades, para, se quiserem trocar experiência, entender como funcionou aqui. Assim, eu queria deixar claro só que a gente também ainda está aprendendo, assim, foi uma forma que a gente encontrou de trabalhar essa intervenção, mas a gente ainda está aprendendo, e a gente tem uma proposta aqui de ampliar 40 microparques na cidade, que foi colocado no plano de governo, então a gente espera conseguir alcançar isso. A gente está muito animada com o desafio, mas a gente vai precisar organizar muito melhor isso. Talvez seja bom e positivo também para outras cidades que queiram seguir por essa empreitada também, porque a gente deve aprender muito ainda nesse desafio. A gente está à disposição. Muito obrigada. Voltou, Mari? Conseguiu? Voltei, mas acho que você disse tudo, Thaís. Agradecer a oportunidade, foi uma experiência maravilhosa, e essa questão de legado que vai ficar para a cidade, a gente conta muito aqui com esse apoio da rede, a gente vai conseguir fomentar muito essa política de primeira infância. Outro salto importante aqui foi a regulamentação dos projetos em prol das crianças, né, que a gente já tem um plano da primeira infância. Acho que Fortaleza foi uma das primeiras cidades, não a primeira, a ter um plano de primeira infância, e agora uma outra etapa que consolida é a gente ter feito uma lei específica que consolida todos os projetos voltados para a primeira infância, que foi publicada agora no final do ano. Então, isso casado com os microparques, com campanhas de publicidade, campanhas de conscientização que estão sendo também apoiados pela Rede Urbana 95, a gente possa mesmo transformar esse contexto e fazer uma cidade toda para crianças, né? O número da lei, Daniela, eu posso olhar e passar para o pessoal para passar, não sei especificamente agora, não. Bom, queria agradecer muito a todos. Eu acho que o que é bonito e importante de trabalhar em rede é que, se tem alguns parceiros que estão mais avançados por diferentes contextos, a gente aprende também com os acertos e erros, e eu acho que isso é muito legal, e espero que Fortaleza não só nos ensine sobre esse caminho, mas também nos ensine a pensar na escala, né? Porque agora a gente tem 2 microparques, mas a gente quer mais, né? Então, é bem isso, assim, eu acho que é esse o caminho.